No dia 13 de maio eu fiz uma entrevista com a cantora Érica Martins, essa simpatia aqui, e a gente falou sobre autoramas, a participação dela na música dos Raimundos, Penélope e outras questões relativas à cena rock no Brasil. Ficou muito legal e você vai assistir agora essa entrevista. Mas antes, é claro, faça sua inscrição aqui no canal se você está chegando agora e deixe o seu like se você também curte muito o som da Érica. Meu nome é Rodrigo Clark e hoje a Érica e eu vamos falar de rock and roll. Sejam muito bem-vindos ao canal Só Me Resta Rock and Roll. Hoje a gente tem uma convidada especialíssima, que é a Érica Martins, super cantora que está no Autoramas, tem a carreira solo dela e participou da Penélope, e eu tenho que conter meus ânimos aqui, porque eu sou fãzote dela, então estou muito animado de estar aqui. Ô, Érica, muito obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui com a gente, conversando. Tudo bem com você? Onde você está? Você está na Bahia? Tá na Bahia, né? Tudo ótimo, Rodrigo. Obrigada a você pelo convite. Mó prazer estar aqui falando com vocês, aqui direto da Bahia. Ah, Eu não que sei se dá para maravilha. ver aqui atrás, ó, aqui é um mato. Estou aqui no meio do mato, meu refúgio aqui na Chapada Diamantina, que Ah, que maneiro. tem sido aqui também minha casa, né? Eu fico aqui, fico em São Paulo, vou intercalando, né? Você está morando em E São Paulo agora? não, eu estou morando aqui, na Chapada, Ah, mas tá. eu vou para São Paulo, passo um tempo. Agora mesmo passei 2 meses trabalhando. Aí voltei para cá de novo, então eu fico nessa, né? Indo e voltando, Uhum. depende da demanda ali do trabalho. Amanhã mesmo já viajo cedo, já vou para Salvador, depois tem show em Uberlândia, então não estou parando, mas Ah, que maravilha. nos momentos que eu paro, eu tenho esse paraíso aqui, né? A dispor. Ah, muito bom isso. Quando você vai para São Paulo, você falou de trabalho, é a gravação lá do programa, do Canta Comigo, né? Então, agora, dessa última vez, eu passei 2 meses, eu fiz muita coisa, né? Logo que eu cheguei, eu gravei um clipe, uma participação no clipe do Sérgio Brito, que eu gravei Eu no vi. disco dele, né, uma música inédita da Rita Lee, e aí a gente fez a gravação do clipe, logo que eu cheguei. Na sequência, rolaram os ensaios do Autoramas, aí a gente teve show do Autoramas. Depois eu comecei a ensaiar meu show solo também, que é uma banda agora só de meninas que me acompanha, que tá bem legal. Depois a gente fala mais sobre isso também. E na sequência disso, eu comecei a gravar. Eu sou jurada de um programa, né, da Record que chama Canta Comigo. E aí eu comecei a gravar o programa também. Então foi uma loucura. E no meio disso tudo, nos intervalos de gravação do programa, eu voltava para o estúdio para gravar meu disco solo, também que eu estou nesse processo, e também ensaiar. Então foi Ah, tá. bem corrida essa ida É. aí. Muito tempo, mas muita coisa também para fazer. Ah, então eu fico mais lisonjeado ainda por você ter conseguido ensanduichar aqui a nossa conversa no meio de uma agenda tão atribulada. Você, então, está fazendo esse trabalho na Record, né? No Conta Comigo. Você está desde 2015 no Autoramas e você tem o seu trabalho solo. Eu anotei aqui os discos. Tem um disco chamado Currículo, que na verdade é um compêndio de várias participações que você fez com outros artistas, né? E também algumas músicas da Penélope que estão ali, né? Porque não, pelo menos no Spotify, né? E Então tem também esse o... Ah, esse disco ele foi um disco comemorativo, né? Eu estava completando, eu já tinha lançado o meu primeiro solo, né? Que foi o Érica Martins, que é de o 2009. disco. Isso, que tem Lento, que tem até a participação da Julieta Venegas, é uma versão que eu fiz, né, de uma música dela. E Sacarina também, que foi uma música que rolou muito, né, na MTV na época também. Meu Uhum. primeiro disco solo. E aí, logo na sequência, eu fiz esse disco comemorativo de 10 anos de carreira, que foi o Currículo. Então, assim, Uhum. eu compilei coisas que estavam espalhadas no disco de outras pessoas, tipo participação no disco do Herbert Viana, Raimundos, e tantos outros, né? Vanderleia. E aí eu juntei tudo e compilei nesse disco Currículo, né? Que foi uma coisa meio até brincando com essa Excelente história. nome. É um nome perfeito, E, e aí depois, na sequência, veio Modinhas, né? Um tempo de depois, que foi 2013. meu último disco solo. Ah, eu ouvi tudo. Ah, Esses discos são muito bons. O Modinha é o que tem a Darth, né? Eu uso uma isso. mesóclise no título da música, demais. Essa O música é muito gostosa. Modinhas foi um disco bem gostoso de fazer. Eu tenho o maior orgulho dele, assim, porque ele ficou muito bem acabado, né? E teve umas participações também muito legais.
Eu também costumo fazer, ao mesmo tempo que me chamam muito para fazer participação no trabalho dos outros artistas, né? Sei lá, Titãs ali, né? Foi isso que eu acabei de falar do Brito no disco dele, aí vem Herbert Viana, né? Tanta coisa, né? Que eu já fiz ali ao longo da minha carreira de participação. Ao mesmo tempo, eu gosto de trazer também para minha carreira. Então, como eu falei, no primeiro disco teve a Julieta Venegas, né? Cantora mexicana. Aí no disco, no Modinhas, eu trouxe o Otto numa faixa. Tem um duo também chileno chamado Perrosque. E agora, no disco novo que está vindo, que eu estou gravando, tem umas participações também ultra especiais. Tipo, tem uma faixa que eu estou dividindo, é um feat com a Lan. Percussionista. Tem, isso. E também tem uma participação assim, super especial que eu queria fazer já há muito tempo. E também a primeira vez que a gente compõe juntas, que é a Fernanda Takai. Então, além dela cantar também na faixa, a gente dividiu a composição e tá... Chorei horrores, né? Ela me mandou essa semana, assim, a voz, ouvindo e chorando, emocionada, porque tá linda, linda. Com certeza, deve estar muito legal. Já estou ansioso para ouvir. Eu gosto muito da Fernanda Takai, do Pato Fu também. Cheguei aí no show deles em... Ela é genial, maravilhosa. E a gente se aproximou muito também fazendo um show do Autoramas, né, que é um show só tocando Beatles. E aí nessa acabou que rolou essa composição aí que tá linda. Muito bom, muito bom. Olha, deixa eu te contar. Eu conheci você através da Penélope. Foi a banda que trouxe você da Bahia aqui pelo menos para o Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro na época. E foi no show do Ballroom. Vocês tocaram lá. Aí eu cheguei lá na frente, né? Você estava cantando, tinha lá a Constância de um lado, o guitarrista, que é o nome dele, Luizão no canto, o Mário Jorge no fundo e a Erika Nandes tocando baixo, né? Aí cheguei lá na frente, levei uma palheta e eu troquei a palheta contigo. Lógico, você não vai lembrar disso, tem 20 anos. E aí você me deu uma palheta amarela, escrita Herbert Viana. Aí eu falei, nossa, olha! Muito legal. E aí depois do show, nessa ocasião lá no Ballroom, eu consegui falar lá com o Mário Jorge e tal. Eu falei, pô, gostei muito do som de vocês, eu vou comprar o disco e tal. Ele falou, faz isso, ouve, copia, faz né? Na época, isso foi 2000, 2001. Ele falou assim, faz uma cópia e tal. Eu falei, não, que isso, cara, vou comprar o disco original, né? Ele falou, muito rapaz... Aí ele falou assim, não, rapaz, ó, a gente ganha 7 centavos por cada cópia. O mais importante é que você escute. Mas eu fui lá, e comprei o original, obviamente. Que bom que você não ouviu ele. Aí, depois, eu vi vocês tocando no Rock in Rio Café, na Barra da Tijuca, e depois a gente foi conversar com vocês. Lá foi Tietá, né, claro. E aí eu peguei uma autorização, um autógrafo de cada um de vocês, e o Mário Jorge escreveu justamente isso, ó. Ele falou assim, ó, aí, Rodrigo, valeu pelos 7 centavos. Eu achei isso muito legal. Que figura! Muito bom. Muito bom, muito bom. Aí tem o seu aqui também, ó. Que eu publiquei esse negócio recentemente, né? Fiz um Reels isso aqui. Aí tem também da Constância. Esse disco ele é produzido pelo Tom Capone, né? Isso, Antônio Midani e Tom Capone. Foi a primeira vez que a gente trabalhou com Tom. E aí, na sequência, o Buganvília, que para mim, na minha opinião, é o melhor disco, né, da Penélope, eu acho o segundo, Buganvília. Foi o Tom Capone também que produziu. E, assim, eu acho, para mim, é um disco impecável, assim, eu adoro. É legal, é muito bom. Eu gostava muito da Penélope. E é aquilo, né? Você vai andando para frente e tal. Eu me lembro que depois você teve um projeto com um cara que eu não conhecia lá do underground do Rio, né? Era um cara louro de cabelo assim, lisinho, era um guitarrista. Eu tenho até a fita demo dele aqui. Ele tocava comigo, Bjorn, isso. Ele era o guitarrista do meu projeto solo, né? Do primeiro disco, ele gravou também, né? Esse meu primeiro disco solo. E o Bjorn é um guitarrista incrível. Nossa, mas foi esse de 2009? Foi esse. Eu comecei a gravar esse meu disco solo com o Tom Capone ainda, né? O Tom Capone começou a produzir, e aí, na sequência, ele faleceu, e aí eu parei um tempo, né? E depois de, sei lá, alguns anos, eu retomei ali para a produção do disco, convidei o Miranda para produzir junto com a Constança, né? Que
estava acompanhando também o processo todo, e ela sempre foi muito de estúdio, também ali acompanhando o Tom, opinando, então eu achei que seria perfeito, né, dela dar continuidade à história. E aí eles acabaram de produzir o que o Tom tinha começado, né, nesse meu primeiro disco solo. Uhum. E aí, mas você ainda tem contato com o pessoal da Penélope? Sim, a Constança sempre falo com ela, né, sou madrinha do filho dela, com o Ah, Felipe, legal. do Vicente, tem contato. Ah, que bom, que bom. Depois eu nunca mais ouvi falar do pessoal, né, da Penélope. Era uma banda muito boa. E aí depois você iniciou essa carreira solo, que eu admiro bastante também. E aí, para minha surpresa, você entrou no Autoramas, né, que era uma banda que eu também acompanhava, porque eu gostava muito de Little Quail, né? E aí fui em alguns Uhum. shows lá no Rio e tal. Inclusive teve um show que a banda de abertura era o Matanza, né? E ninguém conhecia o Matanza na época e tal. Eles tocaram lá no Sérgio Porto. Foi um show Uhum. engraçado, porque o Gabriel estava anunciando: o Caniço vai vir tocar com a gente e tal. E aí subiu o Benegão, eles tocaram Let's Groove, do Earth, Wind and Fire, tocaram um monte de música lá do Little Quail. E nada do Caniço aparecer. E aí o Gabriel foi ficando nervoso, né? Tal, irritado. E no final ele falou: pô, o Caniço vacilão, falou que ia vir, não veio e tal. Aí acabou o show, beleza. O Caniço apareceu muito depois, assim, tranquilão, sossegado e tal. Aí, pô, cara, onde que você tava, cara? Ele, tava em Grumari, fui surfar, esqueci. Isso Normal. foi antológico. Então, se ele tivesse ido nesse show, talvez eu não tivesse uma memória tão vívida, né? Mas foi muito bom. Pois E me é. conta aí, antes de você entrar no Autoramas, você fez uma participação tocando naquele especial pro Raul Seixas, né? O Baú do Raul. Você cantou com o Autoramas o Let Me Sing, Let Me Sing, que foi a primeira música do Raul Seixas, né? Foi ali que você conheceu o Autoramas ou já conhecia? Mas como é que foi? Conta pra gente. Não, eu já conheci o Autoramas há bastante tempo. Na época da Penélope, eu escutei o Autoramas, achei muito legal. E aí, no lançamento do primeiro disco da Penélope, o Me Caça, a gente estava pensando numa banda de abertura, né, para o show, para tocar antes da gente, Uhum. no lançamento. E aí eu sugeri o Autoramas. Eu falei, cara, eu escutei essa banda, eu nem conhecia eles, assim, conhecia só de vista, né? E eu falei, cara, essa banda é bem legal, vamos convidar. E aí eles tocaram antes da gente, foi no Ballroom. E foi bem bacana, a gente curtiu pra caramba o som. E aí eu fui acompanhando também o Autoramas, encontrando, né? E a gente tocando muito junto e tal. Na época também eu me casei com o Gabriel, era casada com ele ainda. E aí fui o tempo inteiro também acompanhando o processo do Autoramas, dos primeiros discos, compondo também junto com o Gabriel, ajudando, né, opinando nas coisas. Então, eu já era como se eu já fosse uma parte da banda, assim, sabe? A gente tinha muita influência, tem muita influência também em comum, né? Rock dos anos 80, Jovem Guarda, New Wave. Então, tudo isso me trouxe até o momento de eu entrar no Autoramas, né? Porque eu estava tava lançando meu terceiro disco solo, Modinhas, já tinha lançado, já tinha feito vários shows, o disco já estava rolando bastante, e aí eu ia começar já a pensar num outro disco, né, solo. E aí rolou que teve uma mudança na formação do Autoramas. Na época eu ainda era casada com o Gabriel, e aí ele chegou para mim e falou: Érica, você não quer entrar no Autoramas? Tem tudo a ver, cara, realmente, você está aí acompanhando há tanto tempo. E aí eu falei, putz, Gabriel, realmente, né? Eu já tinha feito muita coisa com vocês, participação e etc. E aí, na hora eu pensei, pô, quem não quer entrar no Autoramas? É muito legal tocar. Autoramas viaja o mundo inteiro, é uma banda sensacional. E aí eu entrei no Autoramas e tô no Autoramas há 7 anos. Não. O E, casamento acabou, mas eu continuo na banda. Porque a gente é que super bom. amigo. E assim, isso é muito legal também, né? A gente é muito amigo. O Gabriel, putz, é melhor amigo, né? Imagina, tanto tempo junto. E acabou que a música acabou sendo mais forte até do que todo o resto, né? Então a gente compõe junto, grava e toca e realmente o Autoramas é bem emocionante, né, de estar no Autoramas também, porque é uma agenda muito intensa e a gente viaja o mundo inteiro, então são experiências muito legais também de viver. E ao mesmo tempo eu acho que isso também traz um movimento legal também para minha carreira solo, oxigena, né, também a minha carreira solo. Sim, sim. Eu também acho que combina muito bem
é uma junção que deu muito certo, porque depois que você saiu da Penélope, você mostrou uma outra Érica assim, para o público, né? Porque não que não já existisse, mas que você era mais menininha e tal, tinha aquele jeito mais angelical e tal, mais doce. Tem até uma foto de você aqui, você está olhando assim, sabe? No seu disco. E depois, né, eu me lembro que teve uma reportagem sobre isso, né? Uma banda assim, mais rock and roll e tal, com um jeito mais... não, não tá no disco não. Tá nessa reportagem que eu guardei aqui da época. Tá vendo? Então, eu acho que é normal também esse processo, né? Porque a Penélope, Sim. eu comecei a banda muito nova, né? E toda a temática era muito adolescente, muito pueril, era muito novinha. Sim. Então, é normal que tenha esse processo também de amadurecimento, né? Como eu agora já sou uma pessoa diferente de um ano atrás, né? Sim. E assim, é uma coisa que eu busco na minha vida o tempo inteiro, né? E eu sempre pensei também assim, o dia de amanhã vai ser o meu melhor dia também, né? Vou fazer coisas mais legais. Então, assim, isso também sempre permeou minha vida inteira. Não só minha carreira, quanto minha vida. Sim. Eu quero que amanhã seja muito mais legal, cara, do que tudo que eu já vivi, né? Então também é bacana porque eu também não fico presa. Tem muita gente que fica presa, assim, no passado, né? E eu sempre tô achando que os meus discos novos são os melhores, que as coisas que eu tô produzindo são as mais legais. E eu espero que seja assim sempre. É a forma que eu encaro a vida. Exatamente, exatamente. É isso. O último disco do Autoramos, que é o auto-intitulado, né, eu vi ele hoje inteirinho. Ele é muito, muito legal. Tem participação, composição sua também, tem participação do Dead Fish, né? Tem Do umas... Rodrigo, isso. Muito bacana, muito bom. E mostra o amadurecimento. Você está falando de amadurecimento pessoal e artístico, a gente vê isso também comparando o Autoramas com o Little Quail, né, que foi a banda inicial, né, para quem estiver vendo aqui no YouTube. O Little Quail and the Mad Birds era a banda lá do Gabriel, quando eles vieram de Brasília, né, e tinha o Bacalhau, que era um excelente baterista. Mas era uma banda assim mais voltada para adolescente. E como eu era adolescente na época, eu adorava. Depois o Autoramas mostrou uma maturidade maior e é uma banda fenomenal. Muito bom, muito bom. E eu achei Isso é que casou normal, muito bem você entrar lá. Obrigada. E aí você falou que está trabalhando agora também num lançamento solo, né? Porque o seu último disco é de 2013. De 2013 tem esse disco aqui também, eu não sei se você conhece. Não, foi 2014, né, o Modinhas. E aí, na sequência, eu lancei, quer dizer, um tempo depois, né? Aí eu entrei no Autoramas, gravei com o Autoramas O Futuro dos Autoramas. Depois a gente lançou também o Libido. E aí eu fui fazer o Rock in Rio, né, com o Titãs em 2019. E o Brito, eu falei, conversando com o Brito, nos ensaios, eu falei, Brito, eu tô começando a gravar também meu disco novo, né? E você tem alguma música para mim? Aí ele fez e me mandou A Verdade Liberta, que foi um single que eu lancei em 2019. Cara, um musicão, né? Bem com a pegada ali das composições dele. Então, assim, eu lancei esse single em 2019. Na sequência, também eu lancei Tudo Menos Música, que foi uma parceria minha com o Gabriel, também um outro single. E aí veio a pandemia, né? Na pandemia foi aquela loucura toda de lives e a gente trabalhou muito também, né? De produzir também, de gravar. E aí, nesse período, eu já comecei também a amadurecer e pensar no que seria também as novas músicas desse meu disco solo. E agora eu comecei a gravar, né? Já tem tempo. Gravei já algumas faixas com o Luiz Lopes, que é o guitarrista que toca com o Erasmo Carlos, que é incrível também, nossa, super compositor, músico, um amigo também querido. E aí ele produziu já algumas faixas. Eu estou indo também buscar algumas coisas do meu passado, lá da Penélope, dando uma cara nova, que é exatamente comemorando 25 anos de carreira, né? Então eu fiz algumas músicas com ele nesse sentido. E agora eu estou produzindo também, finalizando, né, a produção do disco. Eu estou produzindo junto com o Jairo, que é o baixista do Autoramas, e o Guto também, que entrou numa faixa com a gente, Guto Passos. E a gente está gravando lá no estúdio do Jairo, que é o estúdio do Autoramas, né, que é o estúdio Vegetal. Então, assim, tá ficando muito legal. A banda também que eu formei agora, né,
arregimentei umas meninas incríveis, assim, né, para tocar também, que é a Tel na guitarra, Fernanda Terra na bateria, Fernanda Hoffner no baixo. A Fernanda já tocava comigo, né, do baixo. Então, assim, tá tudo, toda a equipe vai ser de mulheres, eu tô bem animada, assim, tô já louca para lançar e cair na estrada também com esse show e com esse disco. E Muito saiu o legal. disco do Autoramas também, nesse meio tempo, Nossa. tá saindo o disco do Autoramas aí também, o novo, que é o auto-intitulado. E vocês já É devem estar muita com coisa. agenda já para os dois trabalhos, né? Ah, ainda tem outro projeto também que eu faço, que eu fui convidada pela Virginia do Metrô para participar de uma banda que chama Bruxas Exorcistas. Ah, eu vi São também. mulheres e a temática toda também é bem legal, o pessoal pode dar uma procurada. E a gente também está lançando, já lançou uma música e vai lançar outra agora. Está saindo depois um single. E a agenda está aí rolando, o Autoramas está aí com vários shows, a minha agenda solo. Assim que colocar o primeiro single na rua também, eu já vou começar a fazer esses shows. Começando a fechar o show solo também. Ah, maneiro. Tomara que você venha tocar aqui para essas áreas aqui. Eu não moro mais no Tomara. Rio, né? Eu moro em Taubaté, no interior de Ah, São tá. Paulo, ali no Vai Vale do rolar com Paraíba. certeza, porque tem muito o Sesc, se pede aí no Sim. Sesc também o show, que é muito bacana, a gente gosta muito de fazer. Então. Se tiver um show aqui, eu vou estar lá, né? Que bom. Te Ah, espero lá. legal, legal. E o que mais? Ah, tá, já falei disso, tá. Eu fiz uma lista aqui de coisas que eu queria falar para otimizar o tempo, né? Claro. O Autoramas teve bastante mudança de formação, né? Acho que a banda existe desde 98, né? E lógico que você não vai, talvez não conheça, não lembre, não sei de todas. Bem que você falou que você já acompanha a banda há um tempo. Mas É. nesse meio tempo, uma formação que você participou, teve um cara que é camarada aí, que é o Melvin Ribeiro. Eu vi que você, Ah, fui olhar lá no Facebook e falei, pô, conhecido em comum. E aliás, amanhã é aniversário dele. Né? é? Olha, parabéns, Melvin. Quando isso aqui for ao ar, já vai ter passado. O aniversário do Melvin é dia 14 de maio. Mas, que bacana. O Ué, Melvin é um conhecido de muito tempo, mega querido também. A gente tocava junto num projeto com Lafayette, que era Lafayette dos Tremendões, que era um projeto que a gente tinha a honra de acompanhar o Lafayette, o organista da Jovem Guarda. E o Melvin era desse projeto, o Gabriel, o Nervoso, o Renatinho do Canastra também, o Marcelinho também, que tocou com o Caetano. Então, esse era um projeto muito, muito legal. A gente fez muito show no Rio de Janeiro. E ano passado a gente perdeu o Lafayette, né? Foi, assim, uma tristeza grande para todos nós. Mas, assim, a gente teve esse projeto e tem, assim, esse orgulho, né, de falar que a gente tocou tanto tempo, sei lá, acho que foram uns 15 anos aí com o Lafa, né? Teve muita história ali com ele também. E o Melvin é desse projeto. é. Eu acho legal porque o Autoramas, ele agrega pessoas de vários escalonamentos assim da música brasileira, né? Tem a galera do mainstream, midstream e a galera underground também, porque várias pessoas que eu conhecia assim, né, da Empório, Bunker, ali no Rio de Janeiro, Baixo Gávea, e que passaram, né, por essa galera e tal. Era muito legal, sabe? Eu acho que o clima em volta do Autoramas é muito agregador. O Autoramas, o que a gente também fala, eu falei isso muito, assim, quando eu entrei, né, no Autoramas, porque a galera falava, você tem a sua carreira, você é cantora. E eu sempre falava, eu não tenho essa questão de ego, né, eu sempre deixei isso de lado e, para mim, o que manda é a música. E o Autoramas, ele tem isso muito bem definido. Aí eu sempre falava, o Autoramas é uma entidade à parte, é como se fosse um quinto integrante, né? A gente respeita o que a música está pedindo, então, no momento de recuar no palco, eu recuo, no momento de estar à frente, eu tô. Então, assim, tem toda essa dinâmica. E é tão forte o conceito todo da banda que é claro que as pessoas que passam, elas vão deixando a parte delas ali, né? Mas, assim, é muito definido também o que é o som. Então, apesar de mudar de formação, né, tantas vezes, nossa, quantas formações, né, já rolaram, ao mesmo tempo tem lá o Gabriel como fio condutor de tudo, né? Como quem realmente criou a banda.
quem teve toda a visão, né, do que seria o som da banda e tal, e esse som definido, que isso daí sempre vai dar uma cara, mesmo que tenha essas mudanças na formação. Eu vou te fazer uma última pergunta, depois eu vou tocar um negócio aqui. Eu vou tocar essa música lá, vamos fazer. Assim, ó. Vou tirar aqui, porque senão eu não escuto. Eu só não vou conseguir cantar com você, porque fica dando um eco, né? Um delay, não dá. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Yesterday I got so old, it made me want to cry. Go on, just walk away. Olha só que legal. Eu fiz aqui, eu tenho essa música aqui há muito tempo, né? Essa impressão é de 2009. E eu anotei aqui do lado um H, que seria a parte do Herbert Viana de Verde, e um E, que é a parte que você canta. Que legal. Só que, para isso dar certo, o Herbert tinha que começar cantando, né? Só que você que começa cantando. Mas, assim, é uma pena que não dá para dividir com você, né? Porque rola um delay, né? Eu não consigo... a gente não vai conseguir cantar junto, é uma pena. É verdade. Por isso que às vezes eu falo alguma coisa assim, aí você... tá. Então você deve estar ouvindo o eco que eu estou ouvindo aqui no ouvido. Pois é, então rola um delay, não dá, né? Então a gente vai ter que fazer ao vivo um dia, hein? Seja bem-vindo no show, aí você sobe lá e canta. Eu adoro essa música e eu gosto em especial da versão que você gravou com o Herbert Viana. Aí eu achei que eu ia zerar a vida agora, fazendo esse dueto com você, mas tudo bem, fica para uma próxima. Que pena. Olha só, eu falei com a Adriana, eu vou mandar uma lembrança para vocês, né? Esse disco aqui, que leva o nome do canal, se chama Só Me Resta Rock and Roll, é de um cara chamado Rodrigo Clark, que é compositor, guitarrista e tal. Tem 10 músicas aqui, é bem legal. Espero que você goste. Obrigada. Eu vou mandar para vocês depois. A Adriana vai me passar um endereço para envio, eu mando para vocês. Super obrigada, Rodrigo. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui. Você teve uma música que explodiu no Brasil todo, ficou muito conhecida. E, quer dizer, tiveram algumas, né? Mas teve uma em especial que marcou a minha juventude e que, inclusive, eu tive uma banda que tocava muito essa música. Eu me lembro que a gente fez um show dessa música em 2019, um pouco antes da pandemia, que é a música mais pedida. Né? Essa música você gravou lá com Raimundos, um monte de gente se perguntava assim, de quem é aquela voz e tal, aí surgiu o clipe, né? E aí apareceu lá você e tal. Como é que foi isso aí? Como é que você chegou a gravar isso lá? Como é que rolou o convite? Como é que você conheceu a banda? Então, Raimundos eu já conhecia, né? Já frequentava show e tudo em Salvador, né? Morava em Salvador na época. E quando a gente foi gravar o primeiro disco da Penélope, o Tom Capone produzindo, ele estava produzindo também o Sono Forever, do Raimundos. E aí o Tom chegou para mim e me contou isso, né? O Tom Capone chegou para mim e falou: Érica, os caras do Raimundos assistiram o show da Penélope, né, no caso, lá em São Paulo. A gente fez um show comemorativo de 5 anos de Caos. E aí ele falou: pô, o Rodolfo veio falar comigo que ele queria a sua voz no disco. E aí eu falei: pô, isso o Tom me contando, né? Ele falou: eu intermediei, porque, né, eu falei para ele: poxa, eu tô produzi o disco da Penélope, né? Então tenho todo o contato com a Érica. E aí ele me ligou e falou: Érica, o Raimundos, o Rodolfo veio falar comigo, queria sua participação. E aí eu falei: legal, se for, né, é óbvio que eu não vou cantar nada que seja conotação, né, de machismo, misoginia, nada disso, né, e acho importante ocupar os espaços também, né, tá lá, ser uma referência, ser uma mulher fazendo rock num espaço que era mais masculino ali deles, né. E aí fui gravar, vi que a letra era bem bacana, que era outra temática, né, uma temática mais de jabá, dessa relação do artista com rádio. E aí foi sensacional, adorei. E, cara, a música estourou muito, né? Eu não imaginava. Quando eu fui gravar, não tinha noção de que isso ia acontecer.
E aí, de repente, passou um tempo, cara, eu andava na rua, qualquer lugar que eu ia, tava tocando, né? Passava, sei lá, na frente de uma barraquinha, tava tocando em primeiro lugar nas rádios, clipe em primeiro lugar na MTV. E isso tudo impulsionou a Penélope, né? Também. Ah, que bom. Eu já Uhum. conhecia a Penélope antes, e então e já era fã, né, da banda. Mas foi uma surpresa muito legal. E teve uma outra surpresa também, que foi quando fui num dos vários shows que eu fui dos Raimundos no Metropolitan. Uhum. Aí teve um desse disco, né, de Sound Forex, e eles foram tocar essa música. Aí eu falei, e aí, como é que vai ser, né? Pô, o Digão vai cantar a parte da Érica. Aí Uhum. você apareceu lá, eu falei, caraca, muito legal, muito legal, muito legal. Fiz muita Então, participação, né, com eles, e ia nos shows, também fazia, rolou bastante mesmo. É, então um desses eu estava lá. que legal. Metropolitan era demais, né? É, Metropolitan era legal. É que muito tempo que eu não moro mais no Rio, há muito tempo que eu não vou num show também. Uhum. Mas, quer dizer, show grande, né? Eu vou em shows mais recônditos. Você falou uma coisa muito importante, que é o posicionamento em relação ao sexismo, à misoginia. Você se considera uma defensora, assim, abertamente, ou é uma coisa mais pessoal? Né? Como artista, você também levanta uma bandeira assim contra esses tipos de postura que devem mesmo ser combatidos, como machismo e misoginia? Outro dia até li uma entrevista do Ney Matogrosso que eu achei muito legal, né? Que ele falava, eu sou um movimento, né? Cobravam dele uma atitude no movimento, né? Mais atuante, ele falava, cara, eu sou um movimento. Então, é assim que eu me sinto também. Cara, eu sou mulher, e assim, eu sou uma mulher que deu o exemplo o tempo inteiro de convivência num ambiente, tratando de forma normal ali, homens, mulheres. Para mim, eu nunca pensei também nisso, assim, quem tá no palco comigo, você falou do Bjorn, ele é o guitarrista, né? Ele é homem, ele é mulher, ou é, né, trans, o que seja, assim, eu acho que a primeira coisa é eu olho para todo mundo como um ser humano, né, independente do gênero. Então, eu acho que, assim, a minha carreira inteira, eu sempre fui um exemplo, mesmo sendo de uma forma mais suave ali, não precisando sublinhar tanto, né? Uhum. E eu acredito muito nisso, eu acredito que às vezes o movimento ele é feito de uma forma, às vezes a sutileza ela surte mais efeito do que um radicalismo, né? Às vezes um radicalismo demais também afasta. Então, assim, cara, eu sempre fiz do meu jeito, eu sempre fui mulher fazendo as coisas e o que eu mais escuto são meninas vindo falar comigo, cara, eu comecei a tocar por sua causa, eu ligava a TV, eu via você, e era uma referência, mulher fazendo rock. Então, assim, eu acho que a minha parte eu fiz e tenho feito e continuo fazendo, sem também precisar de muito alarde, né? Só, eu acho que sendo esse exemplo também já gera esse movimento também de levar outras meninas, né? Que é tão importante. Sim, perfeito, perfeito. Pensando bem, realmente, quando você se posiciona assim com uma sutileza, você tem uma aceitação melhor das pessoas que possivelmente teriam uma ojeriza a uma colocação mais radical, né? Isso em relação a tudo, assim, é a minha postura de vida em relação a tudo, sabe? Eu acho que a leveza, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai fazer mais efeito do que qualquer outra coisa. Então, em relação à política, em relação a tudo, é bem claro o meu posicionamento, todo mundo sabe, de tudo, em todos os aspectos, mas eu tento fazer dessa forma que seja mais esse exemplo a ser seguido do que no grito, e esse não é o meu perfil. Uhum. Bom, ainda nesse quesito, você não só é mulher, mas você veio da Bahia. E eu me lembro de um DVD da Pitty, ela contando, ela que é baiana também, falando assim, pô, fazer rock no Brasil já é muito underground. Agora, rock na Bahia é um underground do underground. Como é que você sentia isso? E como é que você conseguia arrumar um espaço num lugar, né, que eu não conheço
a Bahia, não conheço Salvador e tal, mas o que chega, né, para a gente de música baiana não é rock. Tem a Pitty, mas talvez exista uma cena lá e tal. Mas se bem que eu estou falando isso também, eu cresci no Rio de Janeiro e lá também não tinha uma prevalência do rock, né? O rock era muito underground e tal. Como é que era? Fala pra gente. Então, eu até discordo dessa colocação dela, porque eu acho que tudo é cíclico, né? O rock no Brasil, ele teve vários momentos, né? Ele teve o rock nos Uhum. anos 60, o rock era o principal, né, na música, era o que mais tocava, era o que levava mais público. De Uhum. repente, depois dos anos 70, ele caiu um pouco, porque veio ali um regionalismo. Nos anos 80, o grande lance era o rock, era o que enchia, lotava. Pô, primeiro Rock in Rio, ali, 85, lotado. Então, assim, eu acredito que os movimentos, eles são cíclicos, né, na música. Então, agora a gente está vivendo nos anos 90, de onde eu vim, ali também, final dos anos 90, o rock estava com tudo. Sim. Raimundo, Charlie Brown, né, com tanta banda ali rolando, Skank, tocando nas rádios. Então, eu acredito nisso. E em Salvador, quando a Penélope surgiu, tinha uma cena de rock riquíssima. Eu lembro que pô, tinham bandas como, sei lá, Úteros em Fúria, que é uma banda de rock, que era Sim. batera da gente da Penélope tocava. Cara, eles colocavam 2.000 pessoas num show, e 2.000 pessoas num show, não acredito que seja tão underground assim, né? Não. Existia uma cena legal, então, de rock também em Salvador. E se você parar para analisar, tem camadas em todos os estilos, né? Por exemplo, tem um sertanejo que ele toca num barzinho para 15 pessoas, um cara que está Sim. começando a carreira, e tem um sertanejo que toca para milhões. Então, assim como no rock, tem uma cena menorzinha, tem uma pessoa que vai tocar para 15 pessoas ou para ninguém, às vezes, e tem quem vai estar lotando, vai estar tocando num festival, como eu toquei com o Titãs em 2019 no Rock in Rio lotado, né? E todo mundo cantando as músicas. Então, é isso, eu acredito que seja cíclico e que a cena de rock ela existe em qualquer lugar, em qualquer período. Tem ali, e desde do underground até o mainstream sempre vai existir. Agora, o que está na mídia que vai variando. Aí Uhum. depende do período, depende de quem está pagando o jabá, depende de tudo isso. Sim, é Então verdade. vai variando. Deixa eu só fazer uma pequena correção no que eu falei, porque não foi a Pitty que falou isso, né? Eu falei que foi um DVD dela, mas eu não me expressei bem. Na verdade, foi um músico que toca, não sei se, não me lembro se foi o guitarrista, ou baixista, ou baterista, mas alguém fazendo um depoimento naqueles extras do DVD. Entendi. E, Eric, para finalizar aqui, porque eu sei que seu tempo está corrido, qual é o seu prognóstico assim, para o cenário rock and roll? Porque o seu arroba lá no Instagram é Erika Martins Rock, né? Então você veste a camisa. O que você acha que vai ser? Assim, você acha? Porque muita gente se pergunta. Esse eco está me incomodando. Muita gente me pergunta aqui no canal: e aí, o rock vai voltar? Qual vai ser e tal? E. Então, eu acho que não tem isso do rock voltar ou do rock ter ido, sabe? Uhum. Cara, a galera tem que buscar, tem milhões de bandas sensacionais rolando. O que eu acho que acontece é o que está na grande mídia, que é o que está sendo, alguém está pagando jabá, é diferente, em cada período vai mudando. Então, nos anos 80, tocava na rádio muito rock. Nos anos 90, idem. 2000, idem, né? Pô, Penélope estava aí, a gente tocando muito. Depois a gente teve uma fase de lambada, axé, também ali nos anos 90, né? Então vai variando isso, né? Agora a gente está vivendo uma fase que o sertanejo está dominando, tem o jabá e pesado em cima, né? Bancando isso. Então tá variando, mas falar que voltou, que saiu, Não. não. Existe uma cena riquíssima, bandas de mulheres também sensacionais. Cara, quem quiser dica, entra lá. Eu tô o tempo inteiro postando também dica de bandas maravilhosas que estão rolando. Então é isso, o rock tá aí, existe no mundo inteiro e com uma cena riquíssima, muita gente rolando. Ele só pode não estar nesses maiores programas aí. Para quem assiste só isso, realmente deve ser um problema. Mas aí é Sim. só a gente tá aí na internet, tem tudo, é só ir lá, ó. Vai buscar que tem Exatamente. tudo. Eu não assisto televisão há muito tempo, né? Então eu não sei muito o que está rolando, mas eu sei que o sertanejo está há muito tempo já, né, em evidência. Mas é isso mesmo que você falou, e é o que eu costumo dizer também. Não tem
o rock nunca vai acabar, né? Sempre tem aquela galera que curte, que vai continuar curtindo, isso vai ser passado, né, de Tem uma geração para geração. cena, né? Sempre tem. Cada cidadezinha que eu vou, tem uma cena, tem bandas incríveis que tocam, tem a galera que vai no show. Então, assim, vai dizer que isso não existe pelo amor, né? Né? Tipo, tá aí. Eu acho que a galera tem mania também, às vezes, de repetir um conceito também sem Sim, pensar muito, né? Repete, alguém falou isso, né? aí vai e repete a É. mesma coisa. Mas se parar para analisar, estão aí os grandes festivais rolando com um monte de coisa de rock. Uhum. Putz, em 2019, ali antes da pandemia, eu toquei nos 2 maiores festivais do Brasil. Eu fiz com Autoramas o Lollapalooza, em maio, e na sequência, ali no final do ano, eu fiz com, com o Titãs o Rock in Rio. Então, assim, como não tem rock, né? Olha quanta É. banda de rock rolando, fora os esquemas menores. Todo final de semana tem milhões de shows de rock legais rolando no Brasil inteiro. Pode crer, pode crer. É só procurar, né? É só E procurar. hoje em dia está cada vez mais fácil, porque você acha no Tá tudo celular aí, mesmo, gente. Tá né, tudo na no internet. stream. Tá tudo aí. Exatamente. Exatamente. Não tem Maravilha. Eu estou desculpa. ansioso para os seus próximos lançamentos, hein? Já já tá saindo. Ah, maravilha. Érica, muito obrigado pela sua companhia aqui hoje, por esse papo. Já estou com inveja desse ambiente gostoso que deve estar aí, né? Tá friozinho ainda? Nossa, tá friozinho. Cai à Boa. noite, assim já começa a esfriar. Tô Delícia, que é ouvindo o paraíso. som da natureza. Muito bom, muito É. bom. Obrigada, viu, Rodrigo? Adorei também participar. Obrigada. Espero você num show lá. Apareça. Ah, eu vou aparecer e vou te mandar esse disco aqui, né? Obrigada. Depois, se você conseguir me dar um feedback. Muito obrigado pela sua atenção também, você que está assistindo aqui, ou que está assistindo na Beijo. reprise. Beijo para todo mundo também. Acompanha a Érica nas redes sociais e escuta o som dela no Spotify ou em qualquer rede de streaming que você prefira. E Érica, apareçam num brigadão. show. Com certeza, com certeza. Tá. Ah, Obrigada, eu vou viu? lá. Eu tô devendo tocar In Between Dance com você também. Maravilha. Obrigada, Rodrigo. Valeu. Tchau. Valeu Tchau, todo mundo aí que tchau. assistiu.